Olá pessoal, meu nome é Thiago, irei apresentar o nosso artigo aqui no simpósio. Esse artigo é de minha autoria, juntamente com os professores Kelton, Eduardo, Paulo e Miguel. Nós nos propusemos a criar alguns agrupamentos de classificadores, que são os comitês, utilizando um algoritmo específico de Ensemble Learning e aplicar isso para a detecção de ataque na nossa área, na área de redes de computadores, tendo como principal objetivo o método de exaustão, como principal metodologia, na realidade, o método de exaustão, para que pudéssemos alcançar o objetivo de encontrar a melhor combinação de classificadores para detectar 6 tipos diferentes de ataques. Em termos de elementos introdutórios aí do texto científico, o nosso trabalho ele se contextualiza no sentido de que os ataques são preocupação de qualquer empresa hoje, haja visto que a informação é um ativo valioso, e nesse sentido, na nossa área tem sido empregado diversos modelos, né, de sistemas de detecção de intrusão, dentre os quais é possível observar o crescimento da aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina, que vai acabar auxiliando o sistema de detecção de intrusão, até pelo grande poder de reconhecimento de padrões dos algoritmos, a criar modelos robustos, né? E tem se destacado também recentemente a aplicação de agrupamento de classificadores, né, por meio de algoritmos de Ensemble Learning. O objetivo geral da nossa pesquisa foi incrementar a performance de classificadores individuais. Ou seja, temos classificadores individuais e queremos reduzir a taxa de erro e incrementar a performance de uma maneira geral. Em relação aos objetivos específicos, testamos 44 combinações de comitês, né, para que pudéssemos propor a melhor combinação para 6 diferentes tipos de ataques. O problema de pesquisa nosso, basicamente, era encontrar a viabilidade disso, né? Se era viável trabalhar dessa maneira. A hipótese é que fosse viável, que os resultados eles seriam bons, entretanto, havia uma preocupação no início da pesquisa com o alto custo computacional pelo método de exaustão, né? A justificativa do nosso trabalho, ela se relaciona, obviamente, com o crescente número de ataques, né? O crescente número de incidentes de segurança da informação no Brasil e no mundo, né? E nós trabalhamos com um conjunto de dados de uma universidade canadense, adiante eu vou detalhar, com R e Python. Em relação à filtragem de pacotes e ao processo de detecção de intrusão, nós sabemos que a evolução das ferramentas de segurança ela se dá rapidamente, enquanto os firewalls clássicos eles se propunham a deixar na conta do ser humano escrever as regras de filtragem, né? Nós tivemos uma evolução do firewall clássico para o firewall stateful, onde as regras de saída eram escritas e no firewall clássico o administrador de rede ele tinha que escrever as regras de retorno. Isso era bastante trabalhoso. E aí, pelo surgimento do Stateful Inspection, o módulo ali do NetFilter, foi possível que o administrador evoluísse um pouco a maneira de escrever essas filtragens e que ele escrevesse somente as regras de saída, ficando a cargo do firewall reconhecer as respostas que retornariam e diferenciar respostas de pacotes novos, né? A evolução disso também trouxe os firewalls de camada 7, né? Então os firewalls de aplicação, que têm a capacidade de analisar basicamente cabeçalho, às vezes até payload de protocolos de camada 7, como HTTP, por exemplo. E mais recentemente tem se destacado a implementação, como eu disse no início, dos sistemas de detecção de intrusão. Os sistemas de detecção de intrusão, os IDS, eles basicamente se dividem em IDS de host, que vai avaliar o comportamento de um sistema operacional, e IDS de rede, que vai avaliar e monitorar basicamente o fluxo de rede, tráfego de rede. Eles se dividem em sistemas de detecção de intrusão que analisam tráfego ou comportamento pela assinatura ou pela anomalia. No geral, a aprendizagem de máquina tem trazido grandes benefícios para os sistemas de detecção de intrusão,
por conta da existência desses modelos, desses métodos matemáticos e estatísticos que entregam a capacidade de reconhecimento de padrão, o reconhecimento de padrões complexos, né? Haja visto o tráfego de redes ser bastante complexo, bastante heterogêneo. Então a implementação desses métodos de aprendizagem de máquina tem permitido criar modelos robustos. Para que nós pudéssemos, na nossa pesquisa, entender quais algoritmos utilizaríamos, quais datasets, algoritmos seja de ensemble, né, de agrupamento, ou seja de classificação, nós realizamos uma revisão sistemática da literatura, né, em duas bases bastante respeitadas, bastante importantes na nossa área. Isso nos resultou um total de 135 artigos no período que compreende 2015 a 2020, ao final de 2020. Fizemos a filtragem desses artigos e chegamos no final a 68 artigos relacionados diretamente ao nosso objetivo, né? Desses 68 artigos nós extraímos algumas métricas, tá? Que nos fariam observar algumas tendências, onde nós percebemos a crescente utilização do dataset CI/CIDS 2017. Nós pudemos perceber também, aí na imagem já estão destacados somente os 4 classificadores mais utilizados, né? Mas pudemos perceber que nessa área tem se usado bastante árvore de decisão, máquinas de vetor de suporte, redes neurais, com destaque ali para Perceptron multicamadas e KNN. Em relação às técnicas de ensemble, também percebemos um crescimento interessante no método stacking, que eu vou explicar adiante. Então esses foram as nossas percepções baseadas ali na revisão sistemática da literatura, né? Então, os classificadores mais utilizados, a técnica de ensemble que nos parecia tendenciosa, ou seja, uma tendência de crescimento de utilização, e observamos que o dataset custo-benefício são os subsets do dataset CI/CIDS 2017. Alguns antigos ainda são bastante utilizados, como o KDD Cup 1999, dentre outros, mas que por serem dados antigos, né, eles não refletem e não contemplam no seu tráfego ataques recentes. Em relação ao CI/CIDS 2017, ele foi publicado pelo Instituto Canadense de Cibersegurança. Ele contempla 8 subsets, na verdade, 8 bases de dados, né? Nós descartamos 2, uma pelo tamanho excessivo, era uma base com muitos dados e não nos permitia implementar o método de exaustão, e a outra por só conter tráfego benigno, embora ela pudesse ser interessante para algumas outras coisas, mas nós resolvemos trabalhar com as 6 bases que estão disponíveis na tela aí. Então, Brute Force, Infiltration, negação de serviço distribuído, Port Scan, ataques provenientes de botnets e ataques a serviços e servidores web, né? Como eu já disse, nós trabalhamos com árvores de decisão, máquinas de vetor de suporte, redes neurais e KNN. O destaque, assim, o cerne do nosso trabalho foi a implementação do stacking. O stacking tem um método de agrupar classificadores bem interessante, onde ele basicamente divide em 2 camadas o processo, e na primeira camada são adicionados N classificadores, que podem ser diferentes, né? Diferente de outras técnicas mais comuns, como bagging e boosting, onde os classificadores eles precisam ser do mesmo tipo, né? Então eles são ensembles homogêneos. O stacking ele se diferencia nesse sentido, eu posso trabalhar com classificadores diferentes. Então na primeira camada eu implemento N classificadores e na última camada eu implemento um meta-classificador, tem que ser um único classificador. De forma resumida, dada a amostra de treinamento, nós dividimos essa amostra de treinamento em 2 partições, partição A e partição B, como eu coloquei na figura aí. E na partição A, nós treinamos os classificadores de primeira camada, que vão nos gerar os modelos de primeira camada, e as predições realizadas por esses modelos são anexadas, ou melhor dizendo, são concatenadas, né, digamos assim, à direita, né, na amostra da partição B. Então, a partição B, ela, além de ser a partição original, ela tem novas colunas que correspondem
as predições dos classificadores de primeira camada. Isso faz com que o metaclassificador, que é o classificador da segunda camada, seja treinado com mais dados, né? Então, o metaclassificador, de uma maneira pouco técnica, ele vai ser treinado sabendo o que os classificadores da primeira camada pensavam a respeito daquele tráfego, né? Ou seja, como é uma classificação binária, o que cada pacote representava para os classificadores de primeira camada, ou seja, se é benigno ou se não é, se é ataque ou se não é, isso seria do conhecimento do metaclassificador, o que faz com que o processo como um todo, na teoria, seja mais propenso a bons resultados. Então, aí o metaclassificador é treinado dessa maneira e depois ele é testado na amostra de testes e dali nós extraímos as métricas de avaliação de desempenho, como acurácia, precision, recall e etc. Nossa metodologia resumida, portanto, consistiu do pré-processamento dos 6 datasets originais. Todos os 4 classificadores passaram pelo processo de otimização dos hiperparâmetros, de forma com que nós tivéssemos os melhores modelos possíveis. E depois, dadas todas as combinações, fizemos 44 combinações, dentre todas as possibilidades, né, desses 4 classificadores, considerando as 2 camadas, e considerando que obrigatoriamente na segunda camada nós tínhamos somente um classificador, essa é uma obrigação do stacking. Essa, portanto, é a nossa metodologia resumida. Os melhores, ainda sem destacar os resultados, mas em relação à anatomia dos melhores stackings, nós tivemos ali para Brute Force como a melhor combinação possível um KNN com Multilayer Perceptron na primeira camada e um KNN na segunda camada, e todas as combinações que estão disponíveis na imagem, tá? O maior stacking foi necessário para a detecção de ataques provenientes de botnets, onde nós precisamos de 4 classificadores na primeira camada e o KNN na segunda camada. Em relação aos resultados, de maneira geral, cada stacking trouxe ali os seus benefícios, né, como pode ser observado nessa primeira tabela. Em relação à redução dos erros, né, eu deixei em negrito aí os resultados dos stackings em comparação com as implementações individuais, e nós pudemos observar um grande benefício ali em quase todos os ataques, né? Exceto negação de serviço distribuído, DDoS, o resultado do stacking em relação à taxa de erro foi igual à árvore de decisão, tá? Então, nesse caso, não se recomenda implementar o stacking obtido, né? Em todos os outros, o resultado em relação à redução dos erros de classificação, que é o que nós buscamos no final das contas, foi satisfatório, né? Então, para Brute Force, Infiltration, Port Scan, ataques provenientes de botnet e web, nós tivemos resultados superiores à taxa de erro, né? Ou seja, taxa de erro menor do que nas implementações individuais. Realizamos uma pequena comparação com os trabalhos correlatos, né? Aqueles trabalhos no intervalo entre 2015 e 2020 que implementaram stacking, e os nossos resultados ali estão destacados na última linha da tabela da direita. Okay? Em relação ao que se conclui de toda essa observação, é evidente que existiu uma melhoria no desempenho, haja visto a redução da taxa de erros, mas é inegável o problema que se levanta, que é o custo computacional, né? Para a criação de todas as combinações, de forma com que fosse possível observar qual a melhor combinação dentre as 44 possíveis para cada ataque, o tempo necessário, o custo computacional foi muito alto, né? Então, isso está destacado na imagem em relação às horas ali, né, para a criação. Nós já resolvemos esse problema recentemente, isso foi isso foi depois da publicação do artigo, onde nós aplicamos aqui no laboratório o algoritmo da escolha pela diversidade dos algoritmos. Então nós conseguimos contornar esse problema do custo computacional sem ter a necessidade de criar os 44 modelos. Nós estamos no texto ainda, os resultados já foram compilados, estamos finalizando o texto para realizar uma publicação nesse sentido, tá? Mas no escopo desse trabalho apresentado aqui no simpósio, as conclusões basicamente elas ficam nessas duas linhas, né? É evidente a melhoria, né? Mas tem que se observar o custo computacional. Portanto, se na rede você possui uma máquina, por exemplo, um cluster de GPUs, o que eu não possuía, o
que nós não possuímos no momento da implementação, pode ser interessante sim, porque você vai reduzir drasticamente o tempo para treinamento, né? Agora, se não existe um hardware robusto o suficiente para reduzir o tempo de treinamento, talvez o custo computacional seja um entrave nesse processo, né? Essas foram as principais referências, a totalização delas está disponível no artigo e eu me coloco à disposição aí em caso de dúvidas. Obrigado pela atenção.